tá com dúvida nesse negócio de flecha para baixo, flecha para cima, não sabe identificar se uma grandeza é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, né? Então saiba, você está no lugar certo. Por quê? Porque nessa aula de hoje você nunca mais vai errar uma questão envolvendo regra de três, seja ela simples ou seja ela composta. Beleza? Aula 100% prática, onde você vai entender de uma vez por todas tudo que você precisa. Beleza? Vamos lá. Toda vez que você for resolver uma questão que envolva regra de três, você tem que identificar quais são as grandezas que estão embutidas nela. Tá? Nesse caso, ó, perceba, se 10 metros de tecido custam R$ 50, quanto custará 22 metros? Quem são as grandezas aqui? Ó? É o comprimento do tecido, porque ó, 10 metros e o valor dele. Aí o que, é que você faz? Você monta uma tabelinha e nomeia essas grandezas. Ó. Primeiro é o comprimento e depois ó, o valor. E perceba, são quantas grandezas aqui? Ó? São duas grandezas. Pelo fato de serem duas grandezas, isso aqui é chamado de regra de três simples. Tá? 10 metros, R$ 50. Se forem 22 metros, vai custar quanto? É o que eu quero saber. O que eu quero saber eu chamo de X. Tá? Vou fazer uma outra tabela aqui para você perceber que é totalmente análogo. Ó, 6 máquinas escavam um túnel em 2 dias. Quantas máquinas idênticas serão necessárias para escavar o túnel em 3 dias? Quem são as grandezas aqui, ó? É a quantidade de quê, ó? De máquinas. E depois a quantidade de dias, né? Só que dias é uma grandeza que a gente chama de tempo. Tempo em dias. E aí monta a nossa tabelinha. Dá para perceber que também envolve regra de três simples. Ó, 6 máquinas escavam um túnel em 2 dias. Quantas máquinas idênticas serão necessárias para escavar esse tanque agora em 3 dias? Quantas máquinas vão ser? Vai ser X, tá? Então, já identificou as grandezas, montou a tabela, colocou os dados da tabela, agora a gente vai montar a nossa proporção. Só que para a gente montar a nossa proporção, isso aqui vai ser uma regra que a gente vai utilizar, tá? Que é a regra das flechas. A primeira flecha sempre vai para onde está o X. Ou seja, o X está embaixo, flecha vai para baixo. X está embaixo, flecha vai para baixo. Por quê? Porque eu quero. Porque eu quero que seja assim, tá? E o que é que você faz? Já escreve 50 está para X e coloca o igual. 6 está para X e já coloca o igual. Tá? E agora você vai pensar na outra flecha, que é o seguinte, ó, o que é que está acontecendo aqui com o comprimido desse tecido? Ele é maior, né? Pensa comigo, se eu vou comprar um tecido que é maior, ele vai custar mais ou menos? Mais. Então, quando as duas grandezas crescem, as grandezas são chamadas de diretamente proporcional. Ou, se você pensar em um tecido que é menor, você vai pagar menos por ele. Ou seja, se as duas grandezas estiverem diminuindo, essas grandezas também são diretamente proporcionais. Tá? As grandezas só vão ser inversamente proporcionais se algo estiver aumentando e o outro diminuir. Ou se algo estiver diminuindo e o outro aumentando. Tá? Nesse caso, o tamanho do tecido é maior, logo ele vai pagar mais. São diretamente proporcionais. Tá? Se elas são diretamente proporcionais, a seta vai para o mesmo sentido. Como o sentido é para baixo, a outra seta também vai para baixo. Agora nessa daqui, ó, perceba, eu consigo escavar um muro em 2 dias quando eu tenho 6 máquinas. Agora eu vou escavar um muro em mais dias. Pense comigo, se eu vou escavar esse túnel, melhor dizendo, em mais dias, aconteceu algo, concorda comigo? E o que é que teria acontecido? Ter menos máquinas para trabalhar. Por quê? Porque o túnel foi escavado em mais dias. Então perceba, ó, a quantidade de dias aumentou.
Pelo fato da quantidade de dias ter aumentado, significa o quê? Que eu tenho menos máquinas. Então, uma coisa está aumentando, que é os dias. E outra coisa tem que diminuir, que é a quantidade de máquinas. Ou seja, elas são inversas. Logo, as flechas têm que ir para sentidos diferentes. Logo, essa flecha vai para onde? Vai para cima. Ok? Agora, como é que você monta? Ó? Como essas daqui são diretas, você monta exatamente do jeito que está. 10 em cima e 22 embaixo. Já essa está no sentido contrário, ou seja, você tem que inverter. 3 em cima, 2 embaixo. E agora é só fazer a conta. Ó. Cruz credo. X vezes 10 igual a 50 vezes 22. X vezes 10 dá 10x. 50 vezes 22, se você não é bom em fazer cálculo mental, arme a conta. Tá? 50 vezes 22 dá 1.100. O 10 está fazendo o quê? Com x? Multiplicando, passa, dividindo. 0 em cima, 0 embaixo, a gente pode cortar, né? 110 dividido por 1 dá 110. Ok? Aqui, ó, os credo. X vezes quem? Vezes 3 igual a 6 vezes 2. X vezes 3 dá 3x. 6 vezes 2 dá 12. O 3 está multiplicando, passa dividindo. E 12 dividido por 3 dá 4. Ou seja, para esse túnel ser escavado em 3 dias, eu preciso de 4 máquinas. Ok? Vamos lá. Fazer mais questões exatamente com esse raciocínio. Quero ampliar uma foto 3x4. O que é que significa uma foto 3x4? 3 centímetros de largura por 4 centímetros de comprimento. De forma que a nova foto tem o quê? Ó? 12 centímetros de largura. Qual será agora o comprimento da foto ampliada? Quais são as grandezas que estão variando aí? Ó? É a largura e é o comprimento. Quantos centímetros de largura? 3. De comprimento? 4. A nova largura da foto vai ter o quê? Ó? 12. Se a nova largura da foto vai ter 12, qual vai ser o novo comprimento? X. O que é que você tem que fazer automaticamente? As flechas ou seta. X está embaixo, flecha está para baixo e já escreve. 4 está para X e já bote o igual. Perceba, essa nova foto é maior. Concorda? Ou seja, se a largura dessa foto é maior, o comprimento dela tem que ser o quê? Maior também. Concorda? Ou seja, as duas grandezas estão aumentando. Se as duas grandezas estão aumentando, elas também são o quê? Diretamente proporcionais. Logo, as flechas vão para o mesmo sentido. Ó. Se essa está para baixo, essa está para baixo também, você escreve exatamente desse jeito que aparece. Assim como 3 está para 12, você faz o famoso cruz credo. X vezes 3 igual a 4 vezes 12. X vezes 3 dá 3x. 4 vezes 12 dá 48. O 3 está multiplicando, passa dividindo. E 48 dividido por 3 é igual a 16 centímetros. É o comprimento dessa nova foto, a foto ampliada. Ok? Vamos lá. Próximo. Para transportar material bruto para uma construção, foram usados 16 caminhões com capacidade de 5, nesse caso é 5 metros cúbicos, tá? Mas isso aqui é só uma unidade de medida, você não precisa se preocupar com isso. Com capacidade de 5 metros cúbicos cada um, tá? O que é que está variando? Quantidade de caminhões e a capacidade dele. Se a capacidade de cada caminhão agora fosse de quanto? Ó? De 4 centímetros cúbicos. Quantos caminhões seriam necessários para fazer o mesmo serviço? Vamos lá, o que é que está variando? A quantidade de caminhões e o que? A capacidade de cada caminhão. Tá? Lembrando que aqui está centímetros cúbicos, mas o ideal é que fosse
metros cúbicos. Mas isso aqui não importa para nosso cálculo. O que importa é a gente identificar as grandezas e colocar se elas são diretas ou inversas. Quando eu uso 16 caminhões, é porque cada caminhão tem capacidade de 5 metros cúbicos. Agora, se cada caminhão tiver capacidade de 4 metros cúbicos, pensa comigo, eu vou precisar de mais ou menos caminhões para transportar o material que eu mesmo uso, tá? A pergunta vai ser essa. E é o X, tá? Seta para o X e já escreve. 16 está para X. Beleza? Vamos lá. Se agora os caminhões são menores, eu vou precisar de mais ou menos para transportar o material. Eu vou precisar de mais. Perceba, aqui está diminuindo de 5 para 4 e aqui tem que aumentar. Uma coisa diminui, a outra cresce, ou seja, elas são inversas. Logo, a flecha vai para onde? Vai para cima. E você inverte, ó, 4 em cima, 5 embaixo. E faz o quê? O famoso cruz credo. X vezes 4 igual a 16 vezes 5. X vezes 4 dá 4x. 16 vezes 5 dá 80. O 4 está multiplicando, passa dividindo. E 80 dividido por 4 dá 20. Ou seja, eu vou precisar de quem? De 20 caminhões agora para transportar. Ok? Vamos lá. Próximo. Na alimentação de 2 bois, durante 8 dias, são consumidos 2.420 quilogramas de ração. Perceba, agora tem o quê? Mais grandezas. Agora você tem 3 grandezas. Não é o caso dessas anteriores que foram 2. Quando forem 2, é chamada de regra de 3 simples. Mais de 2, ou seja, 3 ou mais, é regra de 3 composta, ou seja, ó, na alimentação de 2 bois, ou seja, quantidade de bois durante 8 dias, ou seja, o tempo dado em dias, são consumidos 2.420 quilogramas de ração, ou seja, a quantidade de ração. Então, ó, 2 bois, 8 dias, 2.420. Se mais 2 bois são comprados, pensa comigo. Se mais 2 bois são comprados, agora tem quantos? Tem 4, né? Quantos quilos de ração seriam necessários para alimentá-los durante 12 dias, né? 12 dias, quantas rações? Quantos quilos de ração, melhor dizendo? X quilos de ração. Faz o quê? Tem que ser automático na vida de vocês. Montou a tabela, identificou as grandezas, coloca as flechas. A primeira seta é para o X. 99,9% das questões, o X está embaixo, ou seja, a flecha já vai para baixo. E você já escreve, ó, 2.420 está para X e joga o igualzão aqui. Tá? Agora, o que é que você faz? Agora você tem que ir com calma. Porque agora você tem que saber se essa seta vai para baixo ou vai para cima. E se essa seta vai para baixo ou vai para cima. O que é que eu faço aqui? Eu acredito que é a melhor maneira de você pensar. Esqueça uma das duas grandezas. Pense nessas duas. Esqueça essa outra grandeza e pense nas duas. Para você colocar a flecha. Tá? Só que perceba, quando eu mando você esquecer uma grandeza, ó, que eu vou esquecer primeiro essa, eu vou sempre dizer, pense em um número que representa essa grandeza que eu estou esquecendo. Qual é a grandeza que eu estou mandando você esquecer de primeira quantidade de bois? Tem 2 e 4, ou seja, pense que tem 3 bois. Ou 5, ou 6, tanto faz. 3 bois comem em 8 dias 2.420 quilos de ração. O que é que está acontecendo com a quantidade de dias? Está aumentando. E eu quero alimentar quantos bois? Os mesmos 3. Por quê? Porque eu esqueci aquele número e agora só estou pensando em 3. Se eu tenho mais dias, esses bois vão comer mais ou menos ração? Mais ração. Ou seja, aumentando a quantidade de dias, aumenta a quantidade consumida. Ou seja,
diretas, flecha também vai para onde? Para baixo, tá? E agora faz o quê? Você não tinha esquecido, agora você volta a lembrar. E você esquece quem? Essa. Você só não vai esquecer a do X, que a do X é a primeira flecha que você coloca. Você vai esquecer o que agora? A quantidade de dias que esses bois estão se alimentando. Pensa no número, por exemplo, 10. Em 10 dias, 2 bois comem 2.420 quilos de ração. Em 10 dias, quantos bois tem agora? 4 bois. Você tem mais bois. Em 10 dias, eles vão comer mais ou menos ração? Mais ração também. Ou seja, diretamente proporcional. Também. Logo, flecha também vai para baixo. Ok? Tranquilo? E agora, como é que você monta a conta? Você monta a conta sem estresse. Porque você vai repetir exatamente do jeito que está. 2 sobre 4, 8 sobre 12. E você vai, agora é o detalhe de diferente. Você vai multiplicar essas grandezas que estão do outro lado. Tá? Logo vai ficar o quê? 2.420 está para x, assim como 2 vezes 8 dá 16. E 4 vezes 12 dá 48. Ok? O que é que você pode fazer agora? Você faz o cruz-credo. Só que, em alguns casos que eu olho para uma fração que eu consegui simplificar ela, eu simplifico. Se tiver um zero aqui no final, eu já posso cortar o zero, mas nesse caso aqui não tem zero. Só que dá para simplificar. O que é simplificar? É dividir tanto o numerador como o denominador pelo mesmo número. Se é par, dá para dividir por 2. Olha que lindo. Fica 8 e 24. Continua sendo par. Divide por 2 de novo. Fica o quê? 4, 12. De novo é par, por 2 de novo. Fica 2 e 6. De novo par, que lindo. Por 2 de novo. Fica o quê? 1 e 3. Ou seja, você prefere trabalhar com a fração 16 sobre 48 ou com a fração 1 sobre 3? É melhor 1 sobre 3, né? Então, 1 sobre 3. E agora faz o cruz-credo, que é um cruz-credo bem mais fácil. X vezes 1 igual a 2.420 vezes 3. X vezes 1 dá o próprio x. 2.420 vezes 3 dá 7.260 quilos. Esses bois vão consumir nessa configuração aqui. Qual é a configuração? 4 bois em 12 dias. Beleza? Vamos lá. Próximo. Em 6 dias de trabalho, 12 confeiteiros fazem 960 tortas. Vamos lá. Tempo em o quê? Dias. Quantidade de quê? De confeiteiros. Feiteiros. E a quantidade de tortas. 6 dias, 12 confeiteiros fazem 960 tortas. Em quantos dias? X. Quantos confeiteiros? 4 confeiteiros. Fazem quantas tortas? 320. Montei a tabela? Montei a tabela. O que é que eu faço agora? Vou para as flechas. Qual é a primeira flecha? Flecha para o X e já escreve. Isso tem que ser automático. 6 está para X. Já jogo igual. O que é que faz agora? Esquece. Qual das duas vocês preferem esquecer? Gosto do freguês. Tem gente que vai preferir esquecer primeiro a quantidade de tortas, outra quantidade de confeiteiros. Eu vou esquecer primeiro as tortas. Por quê? Porque eu quero. Só que quando eu mando você esquecer, você tem que pensar em um número que representa a quantidade de tortas. Pensa comigo, 500 tortas. 500 tortas são feitas por o quê? 12 confeiteiros em 6 dias. Agora você pensa, eu quero fazer quantas tortas? 500. Só que agora eu tenho 4 confeiteiros. Eu tenho menos pessoas trabalhando. Se eu tenho menos pessoas trabalhando, concorda que eu vou demorar mais para fazer?
Por quê? Porque tem menos pessoas trabalhando. Ou seja, uma grandeza está diminuindo. Que grandeza é essa? A quantidade de confeiteiros. Entretanto, a quantidade de dias tem que aumentar. Ou seja, elas são o quê? Inversas. Logo, essa flecha tem que ir no sentido contrário à do x. Tá? Agora você volta a lembrar essa e esquece essa. Você vai esquecer a quantidade de quê? De confeiteiros. E você vai pensar em um número. Você esquece as quantidades e pensa em um número. Por exemplo, 10 confeiteiros. 10 confeiteiros fazem o quê? Ó? 960 tortas em 6 dias. Agora, os 10 confeiteiros fazendo o quê? Ó? 320 tortas. Eles têm o quê? Menos tortas para fazer. Só que a quantidade de pessoas trabalhando é a mesma. Se tem menos tortas para fazer, vai demorar mais ou menos dias? Menos dias. Ó, diminui a quantidade de tortas e também diminui a quantidade de dias. Ou seja, como as duas estão diminuindo, elas são diretas. Logo, essa flecha vai para onde? Para baixo. Por quê? Porque é direta, diretamente proporcional à quantidade de tortas com relação ao tempo. E agora, escreve. Como essa daqui ó, é inversa, você tem que inverter. Ó. 4, 12. Esta aqui é direta, ó, você escreve exatamente do mesmo jeito. Vezes 960 sobre 320. Só que antes de multiplicar, ó, perceba, zero em cima, zero embaixo, ó que lindo. Cai fora. Vai sobrar o quê agora, ó? 4 vezes 96, 12 vezes 32. Logo, ó, 6 está para x, assim como, ó, agora tem que fazer a conta. 4 vezes 96, arme sua conta bem tranquilo. Dá 384. E o 12 vezes 32 também dá 384. Olha que maravilha. 384 sobre 384. Você concorda que é a mesma coisa de 1 sobre 1? Porque quando você divide dá 1, né? Então, no lugar do 384 sobre 384, eu vou colocar 1 sobre 1. Não precisa fazer aquele monte de conta. Faz o que agora? Cruz credo. X vezes 1 igual a 6 vezes 1. X vezes 1, x. 6 vezes 1 dá 6. Olha que beleza. Ou seja, nessa configuração aqui, onde eu aumento a quantidade de confeiteiros, melhor dizendo, eu diminuo a quantidade de confeiteiros e também diminuo a quantidade de tortas, nessa configuração eu acabo precisando da mesma quantidade de dias, que são 6 dias. Ok? Vamos lá. Próxima. Agora, só um parênteses antes dessa. Perceba, nessa aqui, ó, todas as flechas foram para o mesmo sentido, ó. Por quê? Porque foi tudo direto. Essa daqui não, ó. Essa e essa são diretas. Só que essa do x e essa são inversas, tá? Ou seja, não é regra tudo ir para baixo, nem tudo ir para cima, não. Vai depender da questão. Ou seja, leia com calma e coloque cada uma das flechas. Tá? Vamos lá. Um caminhão percorre 1.116 quilômetros em 6 dias, correndo 12 horas por dia. Quais são as grandezas? Ó, é a distância percorrida, né? Distância em quilômetros. O tempo em o quê? Dias. E o tempo de novo, né? Só que esse outro tempo é o quê? A quantidade de horas por dia. Tá? 1.116 quilômetros em 6 dias, correndo 12 horas por dia. Quantos quilômetros X percorrerá em 10 dias, quando ele estiver correndo o quê? 14 horas por dia. Beleza? Direto ao ponto. O que é que a gente faz? Flecha para onde? Para o X e já escreve. Já escreve o quê?
1116 está para x. Já joga o igualzão aí. O que é que você faz agora? Ó, vou esquecer essa daqui. Ou seja, esse caminhão está correndo quantas horas por dia? 10. Quando o caminhão percorre 10 horas por dia, em 6 dias, ele consegue que distância? 1116. Em 6 dias. Em mais dias, aí pensa, 10 dias são mais dias, né? Ele vai conseguir uma distância maior ou menor? Maior. Ou seja, elas são diretas. Logo, a flecha vai para onde? Para baixo também. Tá? Agora faz o quê, ó? Opa. Faz o que agora? Esquece essa daqui. Só que quando você esquece, pense em um número que representa a quantidade de dias. Por exemplo, 12 dias. Em 12 dias, com o caminhão correndo, ó, 12 horas por dia, ele consegue uma distância de quê? De 1.116 quilômetros. Em 12 dias, agora, o caminhão percorrendo 14 horas por dia, ou seja, o caminhão está percorrendo mais horas por dia. Se esse caminhão está percorrendo mais horas por dia, ele vai conseguir uma distância maior ou uma distância menor? Concorda que é uma distância maior? Logo, elas são o quê? Diretas. Tranquilo? Direto ao ponto? Vamos lá. O que é que a gente faz agora? Monta a nossa continha. Como tudo foi direto, fica o quê? Assim como 6 está para 10, vezes 12 está para 14. Ok? Fica o quê? 1116 está para x, assim como ó, 6 vezes 12, que dá 72. E aqui embaixo, 10 vezes 14, que dá 140. O que é que a gente faz? Simplifica. Para quê? Para simplificar a nossa vida. Ó, 72 e 140, como é par, dá para dividir por quanto? Por 2. 36 e 70 por 2 de novo. Fica 18 e 35. Aí você vai dizer, poxa, Thiago, agora eu acho que não dá mais não. E realmente não dá mais para simplificar. Aí você vai dizer, poxa, mas o número não ficou tão pequeno. Aí você vai parar e pensar, é melhor trabalhar com 72 sobre 140 ou com 18 sobre 35? Eu acho que é 18 sobre 35, tá? Aí você coloca aqui 18 sobre 35. E faz o quê? Cruz. Credo. X vezes quanto? X vezes 18 igual a quem? 1116 vezes 35. Dá para perceber que esses números agora são relativamente grandes? O que é que você faz? Arma as contas, sem dor na consciência. Ó. 1116 vezes 35. 6 vezes 5, 30. 0 vai 3. 5 vezes 1 é 5, com 3 dá 8. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 5, 5. Apaga esse 3 aqui. 6 vezes 3 dá 18. Ó, pula uma casa, 8, vai 1. 3 vezes 1 é 3, com 1, 4. 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 1 é 3. E soma. 0, 8 mais 8, 16. 5 mais 1, 6, com mais 4, 10. 5 mais 1, 6, com mais 3, 9. E desce o 3. Fica o quê, ó? 18x igual a 39.060. Quem vai ser o x? 39.060 dividido por 18. De novo, arma a conta. Toda vez que os números forem grandes, não corra. Não queira fazer de cabeça. Arme a conta. Tabuada de quem? Do 18. Ó, qual o primeiro número que vai dividir por 18? Dá 39. Quanto é 39 dividido por 18? Dá 2. Por que dá 2? Porque 2 vezes 18 dá 36. Para 39 dá 3. Ó, é o número que mais se aproxima. Desce o 0. Ó. 30 dividido por 18 dá 1 agora.
Por quê? Porque 1 vezes 18 dá 18, para 30 dá 12. Ou seja, o número que mais se aproxima é o 1. 126 dividido por 18 dá 7. Por que dá 7? Porque 7 vezes 18 dá exatamente 126. Para 126 dá 0. Desce o próximo número, ficou o quê? 0. E 0 dividido por 18 dá o quê? Dá 0. E 0 vezes 18 dá 0, para 0, 0. Ou seja, qual o valor do x? 2170. Logo, nessa próxima configuração, que é o quê? O caminhão em 10 dias, percorrendo mais horas por dia, ele normalmente vai percorrer uma distância maior. E realmente foi uma distância maior. 2.170 quilômetros. Ok? E a última de hoje diz o seguinte: ó, uma fábrica de calçados trabalha 16 operários que produzem em 8 horas de serviço diário, ou seja, horas por dia, 240 pares de calçados. Quais são as grandezas? Quantidade de quê? De operários. Depois o quê? O tempo. Tempo em que? Horas por dia. E depois a quantidade de quê? De pares de calçados. E aí monta a tabela. 16 pessoas trabalhando 8 horas por dia fazem 240 pares de sapatos. Quantos operários são necessários para produzir, ó, 600 pares de calçado com 10 horas de trabalho diário, ou seja, 10 horas de trabalho diário, vai precisar de quantos operários? X. O que é que você faz? Flecha para um X, é automático, já escreve 16 está para X e joga o igual. O que é que você vai fazer? Esquece a quantidade de calçados. Pense em um número que representa a quantidade de calçados. 300. 16 operários trabalhando 8 horas por dia fazem 300 calçados. Agora, para fazer esses 300 calçados trabalhando 10 horas por dia, ou seja, eles estão trabalhando mais horas por dia. Se está trabalhando mais horas por dia, eu preciso de mais ou menos operários para fazer os mesmos 300 calçados. Concorda que são menos operários? Ou seja, a quantidade de horas trabalhadas por dia está aumentando, mas eu vou precisar de menos pessoas. Logo, são inversas. Flecha vai para onde? Para cima. Por quê? Porque são inversas. Tá? Esqueceu, agora volta a pensar, esquece essa. Está trabalhando quantas horas por dia? 12. Trabalhando 12 horas por dia. Para fazer 240 calçados, precisa de 16 pessoas. Trabalhando 12 horas por dia, agora para fazer 600 pares de calçado. Vai precisar de mais ou menos pessoas? Mais pessoas. Ou seja, são diretas. Flecha vai para baixo. E agora volta para lembrar e arma a conta. Como essa daqui é inversa, você tem que inverter. Ó. 10, 8 vezes. Essa aqui não é inversa, é direta. Você repete. Ó, zero em cima, zero embaixo. Ó, que lindo. Porta. Sem dor na consciência. E agora faz a conta. 16 está para x, assim como ó, 10 vezes 24 dá 240. E ó, 8 vezes 60 dá 480. De novo, ó, zero em cima, zero embaixo. Porta. Faz o quê? Cruz credo. Só que antes de fazer o cruz credo, concorda que dá para simplificar? Por quanto? Por 2, ó. Facilita a nossa vida. Fica o quê? 12, 24. De novo, por quanto? Por 2. Fica o quê? 6 e 12. De novo, por quanto? Por 2. Fica o quê? 3 e 6. Pode por 2? Não mais. Mas pode por 3, ó. Fica o quê? 1 sobre 2. Ou seja, é melhor trabalhar com 240 sobre 480 ou com 1 sobre 2? 1 sobre 2. Cruz credo. X vezes 1 igual a 16 vezes 2. X vezes 1,
dá x. E 16 vezes 2 dá 32. Ou seja, nessa configuração serão necessários 32 operários. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Realmente, se tem um conteúdo que é de suma importância para escolas, vestibulares, Enem em especial, é esse. Regra de três compostas. E se por algum motivo você é um pré-vestibulando específico, focado para medicina, dá uma olhadinha aqui na descrição desse vídeo e entra num grupo gratuito do WhatsApp para que você receber algumas informações específicas referentes à prova de matemática da Enem. Beleza, galera? Grande abraço, fique com Deus e até qualquer hora em qualquer aula importantíssima para você. Beleza? Aquele abraço.